Igreja, esta palavra nos adverte a andarmos em santidade. Não é tempo de cochilarmos em dois pensamentos: ou somos de dentro, ou somos de fora, ou somos santos, ou somos impuros, ou andamos em santidade, ou não, ou somos da porta estreita, ou da porta larga. É tempo de sair do muro, é tempo de sair da janela. Tomemos uma decisão. Deus, ele não conta com uma igreja impura. Deus, ele não conta com uma igreja que vive em pecado. Deus conta com uma igreja que vive em santidade, em santidade, em santidade. Louvado seja Deus. Carta de Pedro, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo de número 14 e o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Quem encontrou diz amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, a epístola de Pedro exorta-nos a ter uma vida santa, a andarmos em santidade. Os versículos que nós lemos, o versículo 15 e o versículo de número 16, Pedro vai falar da importância de nos mantermos em santidade em toda a nossa maneira de viver. Então, se os irmãos analisarem esses dois versículos, nós vamos entender que há uma importância muito grande no crente que deseja entrar no céu, se manter em santidade em toda a nossa maneira de viver. E é interessante observar, meus irmãos, que Pedro ele vai dizer: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, isso abrange muitas coisas na vida do crente. Olha só a expressão: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Tudo em nós precisa glorificar o nome do Senhor. Tudo em nós precisa evidenciar a santidade de Deus na nossa vida. Primeiro, as nossas ações. Será que as nossas ações, elas estão glorificando a Deus em santidade? Mateus capítulo 5, versículo 16 nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai de vocês que está nos céus. Então perceba que as nossas obras, as nossas ações, elas precisam glorificar o nome do Senhor em santidade. Será que as nossas ações, aquilo que estamos praticando, aquilo que estamos realizando, está glorificando a Deus? Será que as nossas obras, meus irmãos, estão glorificando a Deus? Ou as nossas ações são maus? As nossas obras,
são obras más. Como que está as nossas ações? Porque o texto diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nossas ações, elas precisam glorificar o nome do Senhor em santidade. As tuas ações estão glorificando a Deus em santidade? Porque nós muitas vezes nos colocamos em uma condição de julgadores e queremos apenas olhar para as ações do irmão que está ao nosso lado, para as obras do irmão que está ao nosso lado, para as ações do nosso próximo. Mas a pergunta essa noite é: como estão as tuas ações? Como estão as tuas obras? Será que as minhas obras, será que as minhas ações estão glorificando a Deus em santidade? Então Pedro, ele vai nos trazer essa advertência, dizendo: sede santo em toda a vossa maneira de viver. As tuas ações, elas falam muito acerca daquilo que você é. As minhas ações, elas digam muito sobre a vida que eu tenho. Dependendo das ações que eu tenho, as pessoas vão dizer: esse é santo ou esse não é santo. Porque as ações, elas vão dizer que se somos santos ou não. Como que estão as nossas ações? Como que estão as nossas obras? Olha aqui Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Será que a nossa luz, as nossas obras, as nossas ações estão brilhando, resplandecendo diante dos homens? Porque alguém pode dizer assim: eu não me importo com o que estão falando de mim. Cuidado, a gente tem que se importar sim. Porque se estão falando coisa boa, é diferente de uma calúnia, uma falsa acusação. Então as nossas ações, igreja, precisam glorificar o nome do Senhor em santidade. Segundo, os nossos pensamentos. Será que os nossos pensamentos estão glorificando a Deus em santidade? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Irmãos, eu gosto da Bíblia, eu gosto do texto. Olha o que o texto sagrado diz acerca do nosso pensamento. Olhe para cá. Será que os nossos pensamentos estão glorificando a Deus em santidade? Porque tem muita gente que o pensamento é só coisa maléfica, é só coisa diabólica. O pensamento é só pensamento de mal, de destruição, de matar, de roubar, de fazer o mal. Pensamento diabólico. Será que o nosso pensamento, meus irmãos, está glorificando a Deus em santidade? Isso aqui é muito sério. Olha o que o texto diz. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Será que os teus pensamentos estão sendo pensamentos puros em santidade? Ou o teu pensamento é só pensamento de desgraça? É só pensamento impuro?
Tem gente, irmão, que está na igreja, mas ele nunca mudou, irmão Nadir, o pensamento dele. O pensamento é só pensamento de fazer o mal para os outros. O pensamento é só pensamento de maltratar, pensamento contrário à palavra. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. É por isso que às vezes a gente está pregando a palavra e alguém diz assim: ah, está falando para mim. Irmão, está no texto. Está no texto. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pense coisa boa, mude esse pensamento. Aleluia. Só quem entende a palavra glorifica a Deus essa noite. Então os nossos pensamentos, eles precisam glorificar o nome do Senhor em santidade. O teu pensamento é só pensamento de desgraça? É sério, meus irmãos, o negócio é pesado. O negócio é pesado, meus irmãos. Será que o nosso pensamento, irmãos, está glorificando a Deus em santidade? Ou só temos pensamento contrário? Olha para cá, tem gente que não pode ver uma coisa que ele já começa a pensar o mal. Não pode estar dois reunidos que ele já está dizendo assim: ixi, eu acho que estão falando de mim. O pensamento já é só pensamento de mal. Às vezes tem duas pessoas conversando, irmão Edivan, e a pessoa está ali já matutando na mente: rapaz, estão falando de mim. Às vezes as irmãs estão ali conversando, contando uma história, aí do nada vem aquela, dão um sorriso ali, uma gargalhada, estão contando algum testemunho, alguma história engraçada, alguma coisa, aí a pessoa vai passando: ixi, estão falando de mim. Pensamento só de desgraça. Pensamento só de coisa contrária. E o texto sagrado diz que o nosso pensamento, ele precisa ser puro, amável, de boa fama, que tenha virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Pense coisa boa. Irmão Moisés, o meu pensamento é só pensamento de mal. A minha mente é uma mente maléfica, só pensa desgraça. Peça para Deus mudar essa mente. Peça para Deus mudar os teus pensamentos. Olha, irmão, tem homem, eu sou homem, eu sei como que é. A nossa visão, a nossa fraqueza, a gente é assim. Isso é homem, algumas mulheres. Às vezes o camarada, ele não pode ver uma mulher passando. Ele está aqui, ele não pode ver uma irmã andando aqui, que ele já fica com um pensamento já maldando. Misericórdia, meus irmãos. O nosso pensamento, ele precisa glorificar a Deus em santidade. Aleluia. Hoje era para estar toda a igreja aqui ouvindo essa palavra, mas a gente que veio é a gente que vai receber a paulada santa de Deus na nossa vida. Aleluia. Não pense que essa palavra é para alguém que não vê. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Não seja crente pá. Tem um crente pá que ele só joga. Eita, pá, fulano de tal que era para estar aqui ouvindo a palavra. É a pá, né? Jogando. Seja um crente inchada. Puxa para ti, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu que preciso ouvir. É assim, meus irmãos. Então os nossos pensamentos, eles precisam também glorificar a Deus em santidade. Terceiro, as nossas decisões. Provérbios capítulo 14, versículo 15, a versão NVI nos diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Então, olhe para cá, além das nossas ações, além dos nossos pensamentos, as nossas decisões também precisam glorificar o nome do Senhor
em santidade. Não haja por impulso, não tome decisões precipitadas. Não, as nossas decisões, elas precisam glorificar o nome do Senhor em santidade. Senhor, eu vou fazer isso bem aqui, eu vou cumprir essa caneta. Será que essa caneta vai agregar na minha vida espiritual? Será que essa decisão que eu vou tomar está glorificando a Deus em santidade? Será que está acrescentando na minha vida? Então tome cuidado com as tuas decisões. E nós precisamos tomar cuidado, igreja, para não demonstrarmos essa santidade apenas no ambiente de culto, porque é muito fácil demonstrar santidade aqui. Não, é muito fácil demonstrar santidade no ambiente de culto, porque enquanto o pregador eloquente, enquanto a cantora cheia de Deus está louvando, tem alguém levantando a mão, glorificando, tem alguém até falando em mistério, mas será que lá fora nós estamos glorificando a Deus em santidade? Será que ao sair do ambiente de culto, nós estamos glorificando a Deus em santidade? Ou quando a gente chega em casa, a gente já está xingando? Quando a gente chega em casa, a gente já está com um pensamento diabólico, desmanchando o culto. E às vezes, quando saímos para a igreja, a gente deixa lá o resto do almoço, né, prepara ali às vezes o jantar, deixa lá em cima do fogão. E às vezes vem o gato, atribulado, irmão Josias, e ele vem e come lá a tua comida. Tu chega do culto, recebeu uma boa palavra, louvor. Quando tu te depara, o gato comeu teu comer. Aí tu diz: eita, gato desgraçado, está desmanchando o culto. As decisões, as ações e os pensamentos não estão glorificando a Deus em santidade. Então, santidade, igreja, não é apenas no ambiente de culto. Nós precisamos ser santo em casa, no trabalho, na faculdade, aonde estivermos, precisamos glorificar o nome de Deus em santidade. É muito fácil eu dar uma de santo aqui. Não me toca. Eu sou homem de oração. Não me toca não. Tem irmã que é assim também. Aqui não tem, graças a Deus. Eu nunca vi, né? Nunca vi. Mas tem lugar, irmão José, que tem crente que tu não pode tocar nele. Não pode não, irmão, porque dentro da igreja, no ambiente de culto, mas tu vai, camarada, lá fora, o pensamento é pensamento diabólico, as ações não glorificam a Deus, as decisões são precipitadas, é tudo contrário com aquilo que demonstra ser. Então nós precisamos entender que santidade não é apenas no ambiente de culto, não. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, tudo em nós. A nossa fala, o nosso pensamento, o modo que andamos, o modo que vestimos, é no ambiente do culto ou não, tudo em nós, igreja, precisa glorificar o nome de Deus. Aleluia. É muito fácil ser crente no ambiente de culto, mas Deus, Ele te conhece lá fora. Enganar o pastor, enganar o dirigente, enganar o coordenador, é fácil. Mas de Deus, queridos, ninguém se esconde. De Deus, ninguém se esconde. Deus, Ele nos conhece. Deus, irmão, olhe para cá, agora eu vou falar uma verdade de Deus aqui. Deus, Ele sabe quem é santo e quem não é, meus irmãos.
Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele sabe quem está aqui com sinceridade e quem não está. Eu pergunto aos irmãos: Jesus sabia quem era o traidor? Sim ou não? Mas o traidor não estava no grupo? Estava! O traidor, o diabo, não estava no grupo dele? Estava! Irmão, estou falando de Jesus. Jesus escolheu, ainda entrou aí do capeta, o diabo lá no grupo dele. É pesado. Então perceba, queridos, que santidade, tira isso da mente. Santidade, irmão, não é tu carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não me toque, eu sou homem de oração, eu sou uma mulher diferente, eu tenho a unção de Deus. Quando eu oro, tem revelações. Não. Aí às vezes sai do ambiente, a máscara cai. A máscara cai. Então precisamos tomar cuidado, queridos. Um outro detalhe interessante que o texto nos diz, observe, que Deus, Ele não diz: sede grande como eu sou grande, ou sede glorioso como eu sou glorioso, mas está escrito: sede santo em toda vossa maneira de viver. Porque primeiro, santidade é um padrão que Deus estabeleceu para a igreja. Santidade não é uma opção, não é opcional. Não, eu estou na igreja, mas ninguém me obriga. Santidade é um padrão que todo crente precisa levar como prioridade na sua vida. Deus é a referência, porque não nos comparamos uns com os outros, mas com o caráter de Deus. Ele é o modelo absoluto de santidade. Está no texto: sede santo como eu sou santo. Então Deus estabeleceu um padrão de santidade, e Ele é o modelo a ser seguido. Irmão Moisés, eu quero me parecer com Deus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ter as características de Jesus. Está aqui a receita. É só tu ser santo, é só tu deixar com a mentira, é só tu deixar com a sem vergonhice, é só tu deixar o pecado, é só tu deixar de falar da vida dos outros, é só tu deixar de pensar o mal, é só tu largar com a maldade no coração, a desgraça no coração. É Jesus aqui, irmão, Deus aqui é o modelo de santidade. Quem quer seguir esse modelo aí? Deixa eu ver se alguém quer seguir esse modelo. Aleluia, aleluia. Eita, irmão, aqui a palavra é pesada. Segura aí o lombo, porque hoje eu estava desde 6h30 estudando. Deu 11 horas, eu ainda estava na introdução. Então vamos lá. Santidade é um padrão. Santidade, igreja, não é seguir uma lista de regras humanas. Não, mas é refletir a imagem do Criador. Eu vou repetir isso. Santidade não é seguir regras, uma lista de regras. Não é porque, sabe, irmão Moisés, eu estou no culto na segunda, na terça, eu sou o crente aqui no local que mais congrego, eu sou que tenho o dízimo maior, eu sou aquele que dou a maior oferta, eu sou aquele que, sabe, não me trisca. A minha santidade não é seguir uma lista de regras. Tem muita gente que está seguindo uma regrinha, naquele mundinho dele ali, naquela bolha. Não, santidade é refletir a imagem do Criador. É quando eu carrego as características de Jesus na minha vida. É quando eles olham para mim, irmão Josias, e dizem assim: rapaz, o irmão, aquela irmã, de fato é diferente. Rapaz, lá presta atenção na fala daquela irmã. Olha como ela fala diferente. Olha como aquele obreiro fala manso. Olha como aquela irmã foi transformada.
É aí que nós estamos em santidade. Não é seguindo regras, não é apenas caminhar com a Bíblia debaixo do braço, não é o seu maior dizimista, não é eu bater no peito e dizer que eu sou mais santo do que o meu irmão, não é eu bater no peito e dizer que eu dei a maior oferta e que eu sou alguma coisa, não, é eu refletir a imagem de Deus. Aleluia! A presença de Deus está aqui, igreja. Então nós precisamos refletir a imagem de Deus. Nós precisamos pegar as características do Criador e aplicar na nossa vida. Segundo, santidade é um processo contínuo na vida do crente. Santidade é um processo contínuo. Irmão, não tem quem diga assim: eu já li a Bíblia toda, irmão Moisés, eu agora estou santo. É assim que funciona? Irmão Moisés, eu já congreguei, eu já contribuí. Quando eu era jovem eu fiz um monte de coisa. É assim? Não. Santidade é um processo contínuo. Se ontem eu fui crente, hoje eu preciso ser 2 vezes mais crente. Amanhã eu preciso ser 3 vezes mais santo. Nós precisamos ter a santidade como um modelo de vida. A igreja é contínuo, aleluia. Se ontem eu fiz alguma coisa para Deus, hoje eu preciso fazer mais um pouquinho. Se ontem eu estava orando, hoje eu preciso me humilhar. Se ontem eu estava chorando, hoje eu preciso me derramar e rasgar o meu coração na presença dele. Santidade é algo contínuo na presença de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, santidade é um processo, meus irmãos, na vida do crente. Segundo aos Coríntios 7, versículo 1, olha o que o texto diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha o que eu falei: santidade é um processo contínuo na vida do crente. E o texto diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando. Olha para cá, irmãos, a gente precisa caminhar nos aperfeiçoando. Se ontem eu fui alguma coisa, hoje eu preciso ser melhor. Eu preciso me aperfeiçoar em santidade, no temor. Tem um detalhe, ainda tem um detalhe: santidade no temor de Deus. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? Sabe qual é o grande problema de muitos cristãos? Porque já perderam o temor de Deus. Certa vez eu conversando com a irmã Cristina sobre essa questão de casamento, família, o relacionamento entre homem e mulher. Irmãos, olhem para cá, isso é muito sério, porque o que faz o homem ou a mulher não trair o seu cônjuge não é o amor. Não, tem gente que ama, mas trai. O que faz eu não trair a minha esposa e ela não me trair é o temor a Deus. Isso é muito sério. O que faz eu não pecar é o temor a Deus. Sobre relacionamento, tem gente que diz assim: eu te amo, mas às vezes o camarada é um sem vergonha, safado, traidor, perdeu o temor. Irmãos, é porque está no texto. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus. Aí tem muita gente que está no pecado, já perdeu o temor.
O pensamento, o coração já está todo corrompido. A vida já está na desgraça já. O diabo, irmão, já entrou. Irmão Moisés, o diabo já entrou. O camarada que ele peca já, ele sabe, ele está aqui, ele ouve a palavra confronta, a palavra nos exorta. Irmãos, eu sou crente já, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E eu estou direto em culto, em EBD, essa palavra aqui bate na gente, essa palavra corta, essa palavra nos orienta a ter uma vida em santidade. E tem gente ainda que ainda perde o temor. Perder o temor é porque o diabo já entrou. O diabo já tinha entrado no coração de Judas. João capítulo 13, versículo 2. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Aí não vem dizer que porque irmão Moisés, porque o pastor Mosael, porque o irmão Josias, os irmãos que pregam aqui, porque estão batendo na igreja. Irmão, é o texto, o diabo já entrou. Tem crente que o diabo já entrou no coração, irmãos. O diabo já entrou. Não adianta mais nem orar. Eu lembro de o rei Saul, o coração estava corrompido já. Aí o profeta Samuel chegou, irmão Edivânio, diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de Saul. Deus disse: não nem ora mais, eu não vou mais nem ouvir a tua oração. É porque, irmão, o diabo já entrou. Quando o diabo entra, quando perde o temor, o pensamento é só pensamento diabólico, de desgraça, de miséria. Eu pergunto aqui, o diabo já tinha entrado no coração de Judas, sim ou não? Está no texto. E acabando a ceia, tendo já o diabo no coração de Judas, já tinha entrado no coração de Judas. Ali podia fazer oração, irmão Ladino, podia fazer campanha, o diabo já tinha entrado. Irmão, a palavra é pesada, a palavra é pesada. Podia orar. A intenção, na tradução aqui do irmão Josias da Bíblia, a intenção de trair Jesus é porque o diabo já tinha entrado, irmão. Quando o diabo entra, a intenção dele não é intenção boa, não. Às vezes ele está aqui contigo dando a mão. É como diz o pastor Ciel, ele está aqui contigo, aí, só que a faca já está aqui já. Ele está doido para te apunhalar pelas costas. E a mesma coisa é na igreja. Nós somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Só que às vezes a faca já está aqui atrás. Vivendo em amor, uma família. Olha a faca aqui atrás, um punhal. Ele está doido para te matar. É o diabo que já entrou, irmão. A intenção já é só intenção de mal. Eu estou na Bíblia, eu estou na palavra. Então vamos lá. Santidade é um processo contínuo na vida do crente. Terceiro, santidade é uma forma de demonstrar que amamos a Deus. Como eu demonstro, irmão Moisés, que eu amo a Deus? Vivendo em santidade. A melhor prova que você ama a Deus, como eu falei agora há pouco, não é carregar uma Bíblia, não, mas é andando em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, santidade é uma forma de eu demonstrar que eu amo a Deus, que eu honro a Deus, que eu sou sincero ao meu Deus.
Quando eu estou andando em santidade, igreja, quando nós vivemos em santidade, nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus na nossa vida, aleluia. Quando nós andamos em santidade, nós entendemos que o preço já foi pago. Quando nós andamos em santidade, nós entendemos que primeiro Ele nos amou e agora nós precisamos amar Ele também, andando em santidade. Então a santidade, ela é uma forma de demonstrar que nós amamos a Deus. Quarto lugar, santidade é a porta de acesso para o céu. Santidade é a porta de acesso para o céu. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então perceba que santidade é o acesso, santidade é a porta que nos leva ao céu. Não tem como alcançar o céu, não tem como eu ter acesso ao céu, se primeiro eu não andar em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Não vai ver, imagine entrar. Eu vou entrar no céu, só se for o céu da boca da onça que vai entrar, se não tiver em santidade, né? Então santidade é o acesso, a porta para o céu. Se eu quero alcançar o céu, se o meu desejo aqui é alcançar o céu, se eu estou lutando para entrar no céu todo dia, primeiro eu preciso andar em santidade. A minha vida precisa ser uma vida irrepreensível. Eu preciso andar em sinceridade diante de Deus. Eu preciso honrar o meu Deus. Eu preciso seguir os princípios da palavra. Não há como entrar e alcançar o céu se nós não andarmos em santidade. Irmão Moisés, o senhor está falando, o negócio está pesado. Mas santidade, meus irmãos, não é um fardo. Não entenda santidade, vida em santidade como um fardo, não. Santidade não é um fardo, queridos. Santidade é uma honra, é um privilégio. É um privilégio de carregar essas características de Deus enquanto caminhamos aqui na terra. Ser santo é ser parecido com Deus. Então santidade não é um fardo, não é um peso sobre os nossos ombros, não. Santidade é uma honra, porque enquanto nós estamos caminhando em santidade, nós estamos tendo e vivendo as características de Deus aqui na terra. Então não tenha isto como um peso, não tenha isto como um fardo. Isto é um privilégio, isto é uma honra ter as características de Deus. Aleluia, oh aleluia, isto é uma honra, queridos. Isto é um privilégio para nós termos as características de Deus. Sede santo como eu sou santo. Isto é característica de Deus. Como é bom carregar uma característica de Deus aqui na terra. Então não tenha isso como um fardo, como um peso. Porque está difícil, não é fácil resistir. É só tu não olhar, tira o teu olhar de lá. O que a Bíblia diz? Se a tua mão te faz pecar, faz o quê? Faz o quê, irmão? Não, me ajude, faz o quê? Corta. Se o teu olho te faz pecar, o que a Bíblia diz? Como? Tira ele, arranca. Mas não é para tu arrancar, irmão. Não vai fazer essa loucura, não. Fisicamente mesmo.
é para tu tirar, porque aí para casa ele está passando bem aí, na tua frente. O pecado, a proposta do diabo está bem aí na tua frente. Tem gente que ao invés de fugir, correr do pecado, faz assim abraçar. O miserável já está tão corrompido o coração, já na desgraça, que em vez dele fugir do pecado, como fez o jovem José, ele faz se abraçar com o pecado. Não faça isso, misericórdia. Então, santidade é a porta de acesso. Santidade não é um fardo, santidade é um privilégio. Louvado seja Deus, porque ser santo é ser separado. Para me finalizar, Apocalipse 22, versículo 11 ao versículo de número 13. Quem é justo, seja justo ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é injusto, continue na injustiça, continue no pecado. A palavra do Senhor, queridos, nos adverte a sermos santos. Aquele que é santo, continue se santificando. Aquele que é puro, continue na sua pureza. Mas aquele que é impuro, aquele que está no pecado, a Bíblia está dizendo: não, continua no teu pecado. Eu quero continuar, ninguém me arruma. Continua. Se a palavra não está te arrumando, quem sou eu? Quem é o pastor para chegar, para dar jeito na tua vida, na minha vida? É por isso que o texto diz: quem é justo, continue sendo justificado. Quem é santo, seja santo ainda. Versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Igreja, esta palavra nos adverte a andarmos em santidade. Não é tempo de cochilarmos em dois pensamentos: ou somos de dentro ou somos de fora, ou somos santos ou somos impuros, ou andamos em santidade ou não, ou somos da porta estreita ou da porta larga. É tempo de sair do muro, é tempo de sair da janela. Tomemos uma decisão. Deus, ele não conta com uma igreja impura. Deus, ele não conta com uma igreja que vive em pecado. Deus conta com uma igreja que vive em santidade, em santidade, em santidade. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não seja como o jovem Eutico que estava na janela. Enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, o texto diz que Paulo estendeu a mensagem até a meia-noite. Daqui a pouco aquele jovem caiu porque estava na janela, caiu porque não tomou a decisão de entrar para casa, não tomou a decisão de servir a Deus com sinceridade. É lamentável em dizer, mas há cristão ainda que estão vivendo uma vida impura, uma vida na desgraça, uma vida no pecado. Mas eu estou pregando não para uma igreja impura, não para uma igreja que está em pecado, não para uma igreja que está em dois pensamentos, mas para uma igreja que está em santidade, para uma igreja que vive a palavra, para uma igreja que está em santidade diante de Deus. Aleluia. Só quem tem essa santidade. Então tome essa palavra, queridos, como advertência. Esta palavra não é para nos tornarmos, ou seja, para nos humilhar, nos bater, não. Mas é para sarar a nossa vida.
é para mudar o nosso caráter, queridos. Isso aqui não é coisa de pregador, não, é a palavra de Deus que está nos exortando a andarmos em santidade, a tomarmos uma decisão enquanto é cedo, enquanto Cristo ainda não voltou, porque muito em breve a trombeta vai soar. E somente aqueles que estão com as suas vestes limpas diante do Cordeiro, somente aqueles que estão andando em santidade, somente aqueles que estão com a sua vida pura diante de Deus, ouvirão o soar da última trombeta. Aleluia! Fique de pé comigo em nome de Jesus. Queridos, há um peso da palavra aqui essa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está nos chamando a caminharmos e vivermos em santidade, aleluia. E eu quero orar pela tua vida essa noite. Irmão Moisés, eu ainda estou vivendo uma vida na impureza, no pecado, a concupiscência, o desejo carnal, mas essa noite a palavra de Deus foi pregada, e eu creio que esta palavra vai regenerar vidas, eu creio que esta palavra vai curar, eu creio que esta palavra vai libertar essa noite. Oh, glória, glória. E eu quero orar, se você puder, coloque a mão no teu coração, comece a clamar, peça para Deus mudar os teus pensamentos, peça para Deus mudar as tuas ações, peça para Deus, diga a Deus, eu quero andar em santidade, eu quero deixar os pensamentos contrários, peça para Deus mesmo, queridos, porque todos nós que estamos aqui, temos alguma fraqueza, algum espinho na carne. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele disse, Senhor, por 3 vezes Paulo orou dizendo, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, mas Deus bradou na sua palavra dizendo para o apóstolo Paulo, te aquieta, porque a minha graça te basta, aleluia, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você entende que você é nada, é quando você entende que você é fraco mesmo, é aí que o poder dele se aperfeiçoa, é aí que ele te fortalece, te torna santo. Ora, xarabaragaramas. Oh Espírito de Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai, neste momento, Senhor, para clamarmos ao teu nome e pedir a ti, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai, nos ajuda a andarmos e a caminharmos em santidade, meu Deus, muda os nossos pensamentos, muda as nossas ações, as nossas decisões, que possamos entender, meu Pai, de fato que santidade não é um fardo, santidade é um privilégio. Meu Deus, nos ajuda os obreiros a andar em santidade, ajuda os jovens a andar em santidade, ajuda as crianças a andar em santidade, ajuda as mulheres a andar em santidade, ajuda a congregação Manaim a andar em santidade, a vivermos em santidade, que as nossas vestes, Pai, possam glorificar o teu nome, que a nossa palavra possa glorificar o teu nome, que as nossas ações e atitudes possam glorificar o teu nome. Queremos andar em santidade, não apenas no ambiente de culto, Pai, mas nos ajuda a vivermos em santidade lá no nosso serviço, nos ajuda a andarmos em santidade lá na faculdade, nos ajuda a vivermos em santidade, meu Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, dentro da comunidade, que a nossa vida, as nossas ações, que tudo em nós possa glorificar o nome do Senhor em santidade, 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 nos faça viver e caminhar em santidade, em nome de Jesus, é o que nós oramos, com fé, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus.